ler com vocês um texto bíblico nesse momento. I want to read a biblical text this Se você morning. deseja acompanhar, nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. Matthew chapter 16. Glórias ao Senhor. Glory to God. Versículos 13 até o versículo 19, é um texto bem conhecido. We're going to read Matthew chapter 16, verse Nesses 13 to poucos minutos que 19. temos aqui ainda hoje, Have a couple of minutes left. desejo compartilhar algo lendo de Mateus, compartilhar também texto de Gênesis 32. Nós não leremos Gênesis 32, mas você pode depois em casa ler. We're going to also touch upon Genesis 32. We're not going to read it, but you O can texto read at diz: home. And Indo Matthew Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar? Let's pray. Espírito Santo, mais uma vez nós queremos te pedir, Holy Spirit, we ask you once more Senhor, fale conosco for you to speak to de uma us maneira que só o Senhor sabe como. in a way that only you know how. Tu é que sabes You o que know precisamos ouvir. what we need to hear. Por isso nós não queremos de forma alguma receber o desejo dos nossos We corações, don't want to receive the desire of our mas nós hearts, queremos receber o desejo do teu coração. but we want the desire of your heart. Essa é a nossa oração, Senhor. That's our prayer, Lord. Fazemos no nome de We Jesus. do it in the name of Jesus. Amém. Pode tomar assento, queridos. Amen. Obrigado. You may be seated. Thank you. Eu acredito que um dos grandes conflitos, talvez um dos maiores conflitos que nós vivemos nos nossos dias, I believe one of the greatest conflicts that we live nowadays, eles estão muito mais do lado de dentro do que propriamente do lado de they're fora. more on the inside than on the outside. Existem desafios There are que challenges nós passamos na nossa vida that we go through in our lives por não conseguir entender de fato qual é a nossa verdadeira identidade. because we truly can't understand who we really are. Eu sei que o tema identidade, principalmente no que se trata de um entendimento bíblico, parece que já foi meio esgotado, ou pelo menos já foi pregado por tantas vezes. I know we've heard so many sermons about the theme identity. Eu não quero conectar sua mente talvez a uma outra mensagem, ou quem sabe a uma outra leitura, um outro pregador. And I don't want to connect your mind to another sermon or another reading. Mas eu queria que você entendesse o aspecto pelo qual o Senhor está trazendo essa palavra ao meu e ao seu coração. But I want you to understand the aspect of why the Lord is bringing this message to our hearts. São lições, algumas delas que talvez você vai ser lembrado, And it's lessons that you're going to be reminded. outras quem sabe você vai ouvir pela primeira vez. Maybe you're going to hear it for the first Mas a time. verdade others. é que nós não podemos nos cansar de ouvir a Bíblia Sagrada, independente se o texto lido é o mesmo. But the truth is we can't be tired of listening to the Bible even though it's the Porque same se toda a text. escritura, como nós sabemos que é inspirada pelo Senhor, Because if the scripture is inspired então o by the Espírito Lord, Santo ele faz uso dessa escritura para falar conosco, independente do tempo que estamos vivendo, independente do texto que estamos lendo, aquilo que o coração dele planeja para aquele momento. and the Holy Spirit uses that text independently of how we're reading it, what His Quero dizer heart algo para has been você for that em alto e moment. bom som nesse momento. And I want to clearly tell you, Você está no lugar certo, you're in the right place, na hora certa, at the right time, e tem a palavra certa que vai vir ao seu coração. and there's a right word coming towards your Quando heart. nós
conseguimos resolver esses conflitos internos no que diz respeito à nossa identidade, when we can resolve all these internal conflicts about our identity, nós conseguimos nos libertar de uma escravidão onde um mundo que busca criar um padrão de físico ou qualquer outro tipo de padrão tenta nos encaixar todos os dias. we can free ourselves from being slaves by the standards of this world. A nossa verdadeira identidade não está nas técnicas ou no conhecimento das pessoas que estudam para isso. Our true identity isn't in the techniques or the people that study to find Embora those things todas out. elas tenham o nosso respeito, Even though all of them have our mas o respect, ser humano é extremamente limitado no que diz respeito a essa leitura profunda da pessoa do ser humano. but as people we're very limited in truly reading within A nossa the human verdadeira being. identidade não está dentro de um entendimento dos nossos pais, Our true identity isn't within an understanding of our parents, nem mesmo no sexto sentido da nossa mãe. even in the sixth sense of our mother. Sabe que mãe tem um sexto You sentido, know, na moms verdade. have like a sixth Então mãe sense. consegue sentir coisas que ninguém sente. They can feel things that no one else A nossa feels. verdadeira identidade Our true identity não está nem mesmo na nossa consciência pessoal de quem nós somos. isn't even what we think we A are. nossa verdadeira identidade está em Deus, Our true identity is in the Lord, está no Senhor. is in God. E essa identidade ela só é revelada And that identity is only revealed em desdobramentos ou em esferas mais profundas, in unfoldings or in deeper spheres, de acordo como nós vamos também aprofundando o nosso relacionamento com Jesus. according to how deep we go in our relationship with É como Jesus. se Deus falasse algo para mim e para você assim: It's as if God said this to us. a sua verdadeira identidade está nas profundezas do meu coração. Your true identity is in the depths of my heart. Você começa a descobrir ela You start to find it quando você começa a perseguir o meu coração. when you start to pursue Na my medida heart. que você vai se aprofundando em mim, And as you get deeper in você me, vai se conhecendo melhor a você mesmo. you'll know yourself better. Então existe um processo So nisso. there's a process. Esse processo ele não termina aqui na And terra. this process doesn't end here on Quanto earth. mais você conhecer de Deus, The more you know of God, mais Deus, que é o único que te conhece, vai te fazer conhecer a si mesmo. the more God, the only one that knows you, will make you know Porém, yourself. existem três conflitos em que nós atravessamos, e eu quero falar um pouco sobre esses três conflitos However, aqui hoje, there's three conflicts that we go traçando through. um paralelo em Gênesis capítulo 32 da história de Jacó, quando ele tem um encontro com o Senhor. Drawing a parallel when Jacob in Genesis has an encounter with the Lord. E esse conflito precisa ser resolvido nas nossas mentes. And this conflict needs to be resolved in our Se mind. nós não nos resolvermos nessa área de identidade, If we're not resolved within our nós vamos ter identity, dificuldades de nos resolver em tantas outras áreas emocionais e até mesmo espirituais. we're going to have a hard time in resolving ourselves emotionally and Então even entenda, se spiritually. você puder acompanhar o texto So if you can follow along, em casa, você pode ler Gênesis capítulo 32. Eu vou trazer aqui alguns pontos importantes do que aconteceu na vida de Jacó at home you can read Genesis e 32. traçar um paralelo aqui com a vida de Pedro. And I'm going to parallel Jacob and Peter. É muito claro o que nós lemos quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. It's clear when we read that Peter has a A revelation of expressão who que Jesus Pedro is. usa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, The expression uses, you are Christ, Son of the em living God. conexão com a expressão que Jesus usa para todos os discípulos, dizendo no começo assim: In connection to what Jesus tells the disciples in the beginning, quem saying, dizem os homens ser o Filho do Homem? who do people say is the Son of Quando Man? Jesus se apresenta como Filho do Homem, When Jesus presents as the Son of ele está Man, falando de uma identidade terrena. he's speaking of an earthly E por identity. isso a resposta foi de uma identidade And terrena. that's why the answer was an E earthly eles identity. começam a comparar a identidade terrena de Jesus And they start to compare Jesus' earthly com identity outros personagens terrenos. to other earthly E eles characters. dizem assim, uns dizem que o Senhor é Jeremias, And they say, some say you are outros Jeremiah, dizem que o Senhor é Elias, others that you are Elijah, outros dizem que o Senhor é João Batista, others that you're John the e até Baptist, mesmo outros dizem que o Senhor é um dos profetas. and others even say you're one of the prophets. Veja que todas essas respostas estão conectadas à pergunta de Jesus All of these answers are connected to the question of a Jesus respeito de si mesmo, about himself, sobre o que eles diziam ser o Senhor. asking what they said that the Lord was. E essa
era sem dúvida a resposta mais coerente. And that, without a doubt, was the most coherent Porque o answer. que eles leram sobre Elias, Jeremias, sobre João Batista e os profetas, What they read about all the prophets, eles viram alguns traços They dessas saw pessoas, desses personagens do Senhor. some characteristics of these characters Mas in Jesus não Jesus. está tão interessado em saber o que a multidão acha dele mesmo. But Jesus isn't too interested in knowing what the multitude says. Jesus está interessado em quem os discípulos dizem que ele é. He wants to know who the disciples say that he is. E a colocação de Pedro, sem dúvida, é o que marca esse texto que nós lemos. And what Peter says is what marks this Pedro text. fala assim: Senhor, Peter says, Lord, tu és o Cristo, you are the o Christ, Filho do Deus the vivo. Son of the living Ou God. seja, Or be it. talvez o Senhor tenha traços de Jeremias, de Elias, de João Batista ou de outros profetas Maybe you have the same characteristics as que other foram homens prophets que passaram nessa terra. that were men that walked Mas on eu this me earth. recuso a colocar o Senhor nessa But I categoria. refuse to place you in that Para mim, o category. Senhor não é um filho de homens. To me, you're not a son of a man. Para mim, o Senhor é o Filho de Deus. To me, you are a son of Tu God. és o Cristo, You are Christ, o Filho do Deus vivo. the Son of the living God. Sabe, esse posicionamento de Pedro You know, this positioning of Peter traz a revelação de Jesus acerca da fonte. brings the revelation of Jesus Qual from the foi a fountain. fonte que deu a Pedro a identidade verdadeira de Jesus? What was the source that gave Peter Jesus' Não foi true uma fonte identity? da terra. Não foi uma fonte da It terra. wasn't a source from the earth. Foi uma fonte dos céus. It was a heavenly Ele diz source. assim: não foi carne nem sangue que te And he revelou. says it wasn't flesh or blood that Quem revealed te it to you. revelou foi o Pai que está nos céus. Who revealed it to you was the Father that is Pedro, in você heaven. acabou de ter uma revelação do Pai. Peter, you just had a revelation of the Pedro, Father. você acabou de ser um instrumento dos céus para revelar quem eu sou. Peter, you were just an instrument from heaven to reveal who Então, I am. já que você me deu a revelação de quem eu sou, And since you gave me the revelation of who I eu am, também vou te dar a revelação de quem você é. I'm also going to give you the revelation of who E you ele are. diz: tu és Pedro. And he says, you are Peter. Veja bem que anterior ao nome de Pedro, And before the name Jesus of vai Peter, inserir um outro nome que era o primeiro nome de Pedro, Jesus- chamado de Simão. inserts his first name, which is Simon. Poucas vezes você vai ver Jesus chamando Pedro de Simão. Only a few times you'll see Jesus E calling algumas Peter dessas Simon. poucas vezes o nome de Simão está atrelado a alguma fraqueza, alguma debilidade de Pedro. And some of these times, Simon is tied to some of Peter's Momentos de weaknesses. crise que Pedro passou. Moments of crisis that Peter went Momentos de through. dificuldades que ele passou. Moments of hardship. Por momentos que Jesus usou para descrever The moment that Jesus used to a pessoa de describe Pedro chamando ele de Simão. Peter calling him Só que Simon. agora Jesus define, But now Jesus defines. não é mais Simão Pedro. It's not Simon Agora o Peter seu anymore. nome é Pedro. Now your name is Peter. Você é Pedro. You are Peter. Quando você sabe o entendimento e a expressão Pedro, que é a palavra Petros em grego, onde And o the Novo word- Testamento foi escrito, Peter in Greek is Petrus. significa fragmentos de pedra, It means pieces of rock, pequenas pedras. small rocks. Então Jesus traz essa conexão a Pedro e diz assim: você é fragmentos de pedra. So Jesus says, you are a piece of a rock. E sobre esta pedra, And over this a rock, palavra Pedro the word Peter e a palavra pedra que And- Jesus se refere, and the word rock that Jesus embora refers sejam to, Petros, pedras, ou pedra que ele se refere que seria o alicerce da sua igreja, even though it's Peter, rocks and as duas rocks, palavras the são foundation of the diferentes, church, those two words are originalmente different. diferentes. Originally they're Então, different. o mais correto seria entender que Jesus está falando assim com So Pedro: the most correct would be understanding this. você é parte dos fundamentos, You are part of the mas foundation, você não é o fundamento. but you are not the Você é foundation. Petros, You are a você Petrus. é pequenas pedras. You are small E ele diz assim: rocks. e sobre esta pedra, And over this rock, veja bem que a palavra pedra em segundo plano não é a mesma do primeiro. and it wasn't the same rock Então as the provavelmente beginning. Jesus está falando assim com Pedro: So probably Jesus is saying, você é Petros, you are e Petrus. sobre esta And pedra, over this rock, falando dele mesmo, speaking about do himself, próprio Cristo, about Christ eu himself, edificarei a minha I will igreja, build my church. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And the gates of hell will not prevail against it. Quero trazer um paralelo com Gênesis 32. Bringing a parallel with Genesis 32. Porque quando você
vai ver Deus mudando nomes na Bíblia Sagrada. Because when you see God changing names Isso in não the acontece Bible, muitas vezes. it doesn't happen many Algumas times. das vezes a gente inclusive até confunde, né? Some of the times we even confuse Como it. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Jesus não mudou o nome de Saulo para Like Paulo. Saul and Paul is the same name, just didn't Apenas change it. é uma questão linguística ali, mas é o mesmo nome. It's just a language Mas thing, você but vai it's ver the Deus same mudando o name. nome de Abraão. But you'll see God changing Você vai ver Deus Abraham's mudando name. o nome de Sara. You'll see him changing Sarah's Você name. vai ver Deus mudando o nome de Jacó. You'll see him changing Eu Jacob's quero me name. deter um pouquinho sobre a vida de Jacó, trazendo um detalhe maior sobre esses três aspectos de crise que nós passamos. And I want to focus on Jacob's life, bringing these three crises Em we Gênesis go capítulo through. 32, Jacó Genesis está 32. voltando de uma jornada de aproximadamente 21 a 22 anos. Jacob is coming back from a journey about 22 years. Jacó nasceu Jacob was born tendo um irmão gêmeo having a twin brother. e quando ele nasce, And when he's born, a Bíblia diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. the Bible said that he held to his brother E por isso o Esau's seu nome leg. foi Jacó. That's why his name was Entenda Jacob. que esse foi o nome que seus pais deram a That was ele. the name his parents gave to him. Deram ao nome de Jacó, Jacó, Gave Jacob the name ou Jacob. significa o que agarra, That means the one that grabs. porque ele nasceu agarrado no Because pé he do seu irmão. Was born, he was grabbing his Alguns brother's dizem foot. que ele nasceu agarrado para tentar nascer primeiro e ter a bênção da Some primogenitura. people say that he was grabbed there to be born first. Mas não é verdade, um bebê recém-nascido não tem essa consciência do que é uma primogenitura e But muito mais Newborn baby doesn't even have that vai conscience querer yet. passar o irmão para trás naquele estado da And is vida. not even going to want to put his Só que foi brother back. construído em cima do nome Jacó But what was built on top of por Jacob's causa de name, outras situações que ocorreram na sua vida. because of other situations that happened to Criou-se him, no nome Jacó um significado de usurpador, created in Jacob's name a deceiver, de trapaceiro. person that cheats. Embora o nome dele não signifique isso. Even though his name doesn't mean Mas that. essa foi a circunstância que trouxe a definição do seu nome, But that was a circumstance that brought the definition of his name, dado pelas pessoas. given by people. As pessoas deram o nome de Jacó People gave Jacob e his name construíram um significado em cima desse and nome. built a meaning on top Seus of that. pais, His quem parents, sabe familiares, maybe family tantas members, outras pessoas que acompanharam ele na sua infância, other people that followed him through his deram um childhood, significado pejorativo em cima de um nome tão nobre na Bíblia que era o nome de Jacó. gave a bad meaning on as such a noble name. Que às vezes nós somos lembrados pelas pessoas Sometimes we're reminded by people, não exatamente pelo nosso nome, not exactly by mas our por aquilo name, que a gente representa, but by what we represent, seja bom ou seja ruim, be it good or bad, seja positivo ou seja be it negativo. positive or negative. Deus perdoa, God forgives, pessoas não perdoam. people don't. Elas sempre vão se lembrar de algo ruim, negativo que você fez There's always, they're going to remember e something vão bad that you atrelar did essa história ao seu próprio nome. and tie that story to your name. E aí vão te comparar a outras coisas, They're going to compare you to other a outras things, situações. other situations. Isso é injusto, And that's porque unfair somos indivíduos, because we're individuals. somos únicos. We're unique. Não temos ninguém que se pareça conosco. No one looks like us. Mas essa é a realidade que nós vivemos. But that's the reality we live E in. nós buscamos uma vida inteira resolver isso. And we seek for a lifetime to Tentar resolve provar ao that. contrário. Try and prove them Alguém wrong. que algum dia achou Someone- que você fosse uma pessoa soberba. That one day thought you were an A arrogant gente quer person. provar com tudo que temos que somos humildes. Want to prove to them that we're humble. Alguém que algum dia achou que você se aparentou em um ambiente, sei lá, alguém que estava esnobando as coisas, Someone- ostentando alguma coisa, That thought you were trying to show off. e a gente tenta provar ao contrário. And we try to prove them A wrong. vida inteira, você já percebeu que a gente, em algumas ocasiões, nós tentamos provar ao contrário do que as pessoas acham que nós somos. Throughout our whole life, we try to prove people wrong on what they think we Isso é uma are. escravidão, queridos. That's slavery. Isso é parte de um conflito não resolvido. That's part of an Quando unresolved você não consegue se conflict. resolver consigo You mesmo. can't resolve yourself within Entender yourself and understand Que não é sobre o que as pessoas that it's pensam a not seu about what respeito. people think about Embora sim nós devamos dar satisfação à sociedade. Even though, yes, we should Não existe answer esse to negócio que eu não society. dou satisfação a There's ninguém. no, oh, I won't answer to Você não é anyone. sozinho no mundo. You're not alone in Você the tem world. uma família. You have a family. Você tem filhos. You have kids. Você tem que dar satisfação sim You às have to pessoas. answer to people. Mas o que nós não podemos fazer But what we can't é do nos tornar escravos daquilo que as pessoas acham que nós is somos. become slaves to what people Atrelaram think we alguma are. identidade
identidade nos nossos nomes. They think there is an identity to our E agora a gente vai ter names. que viver uma vida inteira tentando desfazer o que as pessoas construíram a nosso respeito. Now we have to live a life trying to undo what people did and Não thought about coloque us. energia nisso, Don't place your energy in that. que você vai drenar toda a sua energia e não vai conseguir chegar em lugar You're algum. going to drain your energy and you're not going to get Quero anywhere. que eu te dou um conselho nessa noite, I'm nessa going to give you some advice this morning, tarde. this afternoon. Não tente controlar Don't try to control aquilo que é impossível de controlar. what is impossible to control. É impossível você controlar o pensamento e o julgamento das It's pessoas. impossible to control people's Não judgments tente and controlar thoughts. Don't try to o control que é incontrolável. what is uncontrollable. Nem Deus controla o pensamento das pessoas, nem Deus controla o julgamento das pessoas. Quem sou eu para me colocar nesse lugar? God didn't even judge people's judgment. Who am I to do that? Teve um dia na vida de Jacó There was a day in que Jacob's seu life pai estava quase morrendo. that his Isaac father was almost já done. estava Isaac, debilitado da visão, não conseguia mais enxergar. who was already blind, he couldn't see. E a dispensação, o tempo que eles viviam, And at the time that they lived, era passado para os filhos mais velhos ou os primogênitos. the blessing was given to the O legado do firstborns. pai, as promessas de Deus na vida dos pais eram passadas para os filhos mais The velhos. promises of God and the parents' lives were given to the firstborn. Então quem estava na fila para receber? So who was in line to receive? Esaú, Esau. porque ele saiu primeiro quando Because foi tirado do ventre de sua mãe. He was the one who came out first Então, from his embora mother's fosse womb. mais velho por alguns segundos, Even though he was older for a couple seconds, mas ele era o primogênito. he was the first E agora vem talvez um dos grandes conflitos que nós temos. Now you see one of maybe the greatest E que conflicts se não we for have. endereçado e curado e sarado, And if it's not addressed and isso healed, pode escalar para lugares muito perigosos. that can escalate to difficult places. Porque existe um padrão que nós lidamos com ele. Because there's a standard that we Um deal padrão with. de aceitação das The pessoas. standard of people's acceptance. Então existe um padrão de aceitação das pessoas onde as pessoas julgam So there's a standard where people judge, aceitável e aprovado. acceptable and approved. Por exemplo, uma forma física For de um example, homem ou de uma a mulher. physical form of a man or a Então woman. qualquer coisa que esteja fora daquele padrão, Anything out of that standard, eu já entro em problema, it's a problem. porque eu quero me parecer com aquele padrão Because I want to look like that para que eu standard seja realmente confirmado pelas pessoas. for me to be accepted by Existe um people. padrão, por exemplo, de coisas. There's a standard, for example, of things. Para mim fazer parte desse grupo aqui, For me to be a part of eu this tenho que ter group, aquele relógio. I need to have Só that que o relógio é watch. caro. But it's an E expensive aí você watch. se endivida, And then you get into debt. você gasta o que você não You tem spend what you don't have só para comprar um relógio to buy a para watch se tornar aceito dentro de um padrão de pessoas que estão ao seu redor. to become accepted in the standard of people around E you. aí você começa a abraçar uma identidade que não é sua. And then you start to embrace an identity that isn't yours. E a sua preocupação And your worry é você se tornar aceitável pelas is pessoas, you becoming aceito pelas pessoas. accepted by E aqui people. está um grande perigo. And this is the great danger. Porque se não bastasse a gente ficar preocupado com o que as pessoas dizem a nosso respeito, Because if it's not enough for us to worry about what people say, pior é quando você se torna escravo de si mesmo. it's worse when you become a slave of yourself. E você começa a achar que para você ser aceito pelas pessoas, And you start to think that for you to be accepted em by qualquer people, ciclo de amizade, in any friendship relacionamento, circle, relationship, ou de clubes sociais, or in social ou às clubs, vezes até mesmo da igreja, or even in church, eu preciso seguir aquele padrão. I need to follow that Se eu não standard. sigo o padrão, If I don't follow that eu não sou standard, aceito. I'm not accepted. qual que era o padrão da primogenitura? What was the standard of Na vida de firstborn? Jacó, In Jacob's era o life, seu irmão Esaú. it was his brother E Esau. como que era a estética de Esaú? And what did Esau Esaú look cheirava like? caça. He smelled like hunt. Esaú era peludo. He was hairy. Jacó não tinha tanto pelo nos seus braços, no Jacob seu corpo. didn't have a lot of hairs on Esaú his tinha arms. pelo nos braços, no But corpo. Esau did. Então o que que Jacó faz? So what does Jacob do? Existe um padrão que eu preciso agir, me portar, There's a standard I need to behave para like que eu possa ser abençoado. for me to then be blessed. Então o que que ele faz? So what does he do? Sua mãe diz para ele, ó, His mom says, oh, seu pai mandou seu irmão ir caçar algo, your dad told your brother to go preparar hunt. uma comida Prepare para ele food comer e abençoar. for him to eat and then bless him. Acho que tem alguma coisa a ver com comer e abençoar, né? There's something to do with eating and blessing, Toda vez que right? alguém pedir oração, pastor, eu vou falar assim, vamos comer primeiro? Every time someone asks for Deus te prayer, I'm going to say, abençoe. let's eat first, then I'll bless you after. O que que Jacó faz? But what does Jacob Jacó do? vai lá, Jacob goes, prepara a comida na frente do seu irmão. prepares the food before Na his verdade, ele brother gets acabou home. sendo influenciado por aquela identidade que colocaram nele. He was actually influenced by that identity that they placed Usurpador. on him,
deceiver, ou alguém que está disposto a se aproveitar da or situação, someone that takes advantage um of situations, oportunista. someone that takes Deixa eu lá correr opportunities. na frente. Let me go in front Enquanto of him. Esaú vai cortar a lenha para fazer o fogo, While Esau's gonna cut the wood to eu vou make the fazer a fire, comida no micro-ondas. I'm gonna make the food in the microwave. Rapidinho Really apronto isso quick, aqui. it's gonna be done. Vai lá, aprontou a comida, He got the food ready. chegou para ser abençoado pelo pai. He got to get blessed Só by que his antes father. disso, But before ele that, sabia qual era o padrão da bênção. he knew it was the O padrão standard da of the bênção era blessing. se parecer com seu It irmão. was to look like his brother. E aí ele chega para entregar a comida para o pai. So he goes to give the food to his Quando ele father. chega para entregar, o pai fala When assim: he gets there, the father says, quem está aí? "Who's there?" Ele não enxergava. He couldn't see. E ele diz: And he says, Esaú. "Esau." Aí ele pega nos braços. And he touches his arms. A pele é de Esaú, It's Esau's skin, mas a voz é de Jacó. but it's Jacob's voice. Deixa eu só te dar um detalhe aqui. Let me give you a detail. Você nunca vai conseguir se parecer com You're ninguém. never going to be able to look like anyone. Você pode tentar. You can try. Você pode mexer no seu corpo inteiro. You can change your Você whole pode fazer o body. que você quiser. You can do whatever you A want. estética é de Esaú, It's the look out on the outside is Esau's, mas a voz é de Jacó. but it's Jacob's voice. Isaac vai lá, abençoa ele. Isaac then blesses him, E de repente, quando Esaú chega, and suddenly when Esau ele gets descobre there, que Jacó tinha passado na frente, tomado a bênção. he finds out Jacob had taken E his a Bíblia blessing. diz que Esaú vai jurá-lo de morte. Jacó vai embora se esconder na casa de seu tio, onde ele vai ficar por mais de 20 anos. The Bible says that Esau gives Jacob a death sentence. Jacob runs away. Olha só se compensa isso. Look if it's worth it. Você querer se parecer com alguém You want to look like someone, e depois ter que viver uma vida fugida. then you have to live a runaway life. Por quê? Porque Why? essa é a nossa realidade pessoal. Because that's our personal Você reality. nunca vai conseguir permanecer You'll never be able to remain quando você não está disposto a revelar a sua própria when you're identidade. not willing to reveal who you are. Nunca vai se satisfazer. You're never going to be able to be Sempre vai satisfied. faltar alguma coisa. Something's always going to be lacking. Agora, quando você se resolve, But when you're resolved, quando você está resolvido em si próprio, when you're okay with quando yourself, você não está preocupado com o que as pessoas when dizem you're not worried with what e people não está say, preocupado em querer tomar nada de you're ninguém. not worried about taking anything from anyone. Deixa eu só dizer para você uma coisa. Let me tell you this. Entenda isso. Understand this. Jacó não foi abençoado porque ele passou na frente e recebeu a bênção. Jacob wasn't blessed because he went before Esau and got Jacó the foi blessing. abençoado porque quando sua mãe estava grávida, Deus já tinha liberado uma ordem. Jacob was blessed because when his mom was pregnant, God had Deus already given an mudou a order. ordem da bênção God changed the order para que of a the bênção blessing chegasse até Jacó. for the blessing to No get to plano Jacob. eterno de Deus, In God's eternal nunca foi plans, Esaú. it was never Esau. Sempre foi Jacó. It was always Por isso que Jacob. Deus disse: That's why God o maior, ou seja, o mais velho, said, the oldest or the vai greatest servir o menor. will serve the Não youngest. precisamos querer nos parecer com ninguém, We don't have to look like achando que anyone. vamos atrair a bênção de Deus Thinking por we're aquilo. gonna attract the blessing of Você vai God. ser abençoado You're gonna be blessed de acordo com aquilo que Deus liberar sobre a sua according vida. to what God E releases não over de your acordo life. com aquilo que você procura se parecer com And ninguém. not according to what you want to look Talvez like. para alguém, Maybe for someone, telefone a phone e uma and imagem an image faz com que eles sejam bem-sucedidos. makes them be successful. Não significa que a mesma realidade se aplica a você. Doesn't mean that's the same for you. Talvez para alguém, Maybe for uma someone, certificação, um diploma, the diploma and the curso certifications or a course, vai ser bem-sucedido. that's success. Isso não significa que isso vai se aplicar a você Doesn't também. mean it applies to you. Querido, queira o que Deus tem para você Want what God wants e for não you. o que Deus tem para os outros. And not what God wants for others. Seja quem Deus te chamou para Be ser who God called you to e be. não quem você deseja And ser. not who you want to Você be. pode ter inspirações na You vida can have inspirations e não tem in your nenhum life. problema você ter No inspirações problem em having pessoas, inspirations in people. mas desde que essas inspirações não mude a sua verdadeira As identidade. long as these inspirations don't change who you are. O padrão de bênção era Esaú. The standard of blessing was Esau. Quem que tá aí? Who's there? Esaú. Esau. É não. No, Esaú não. it's not Esau. Não, olha aqui, ó. Me pareço com Look, Esaú. I look like him. Minha época de vez em quando eu fico dando alguns exemplos achando que eu sou jovem e todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Sometimes Né? I give an examples and I think I'm so Até eu young. chegar em everyone casa, os understands. meninos falam assim: tem nada a You ver get com o que você home. falou, pai. And my kids say,
Mas tem alguém Then aqui na minha época que é doesn't da even make geração sense. do Denorex, lembra? Lembra do... lembra da propaganda do Denorex? There's a Parece commercial of remédio, Denorex. tem cheiro de remédio. Looks like a medicine. It Mas não smells é like a remédio. medicine, but it's not medicine. Parece, mas não é. Looks like it, but it's not. Quem que é? What is it? É Esaú. It's Esau. Parece, Looks like him, mas não é. but it's not. Interessante que Isaac reconheceu e identificou pela voz. Interesting because Isaac identified by Porque the a voice. boca fala aquilo que está cheio o coração. Because your lips speak of E a what your sua heart verdadeira is full. identidade está aqui do lado de dentro. And your identity is Não está inside. aqui do lado de It's not fora. on the outside. 21 anos se passaram. 21 years passed. Jacó ficou muito rico. Jacob got rich. Muito gado. Had a lot of Muitas cattle. ovelhas. A lot of sheep. Nós traduzíssemos a riqueza de Jacó naquele momento, quando ele saiu da casa de Labão para os nossos dias. If we translate his riches when he left his uncle's house to Jacó today, literalmente era um homem milionário. Jacob was a millionaire. Não precisava de nada de He ninguém. didn't need anything from Estou anyone. completamente abastecido. I'm good. Estou tranquilo. I'm chill. Não preciso mais trabalhar o resto da vida. I don't need to work a day in my life. Próximas gerações não vão precisar nem trabalhar. The next generations won't even Já have to work. garanti o sucesso das próximas I've gerações. guaranteed success for the next Não me generation. preocupo mais com isso. I don't worry about that anymore. Deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you Você this. pode ter muito dinheiro. You can have a lot of Você money. pode ter um status elevado. You can have a Você high pode ter status. muito reconhecimento das You pessoas. can have recognition Mas se from você não se people. resolver internamente, But você if nunca you're será not uma pessoa feliz. Resolve within yourself, you won't be Porque o que happy. te traz a verdadeira felicidade não é o que está do lado de fora, what mas é brings quem you você é do joy lado de dentro. It's not on the outside, but it's on E eu the quero inside. profetizar algo sobre a sua vida. And I wanna prophesy Em over algum your momento na sua história você vai ter um verdadeiro encontro com In Deus. some moment of your history, you're going to Um find the verdadeiro Lord. encontro com essas You're realidades. going to have an encounter with this E Deus vai te reality. dar uma oportunidade para você fazer diferente. God's going to give you an opportunity to make it different. Jacó está voltando para casa, para a Jacob- terra de seus pais, embora seus pais já haviam falecido. He's going back to his parents' land even though they had already died. Esaú permaneceu lá. Esau stayed there. Esaú abraçou toda a riqueza de Isaac, Esau got all of Isaac's que tinha richness sido entregue desde Abraão. that had been given ever since Esaú, sem Abraham. dúvida, se Jacó era um bilionário, If Jacob was a Esaú era millionaire, trilionário. Esau was a Muito mais trillionaire. riquezas do que ele. So much more richness Porque ele than him. permaneceu e ele abraçou toda a riqueza de seus pais. Because he took all the richness of their Jacó parents. chega em um determinado ponto. Jacob gets to a point. Em um determinado ponto da sua vida, In a- você vai ter um encontro com Deus. In a point of your life, you're going to have an encounter with E God. esse encontro é capaz de mudar completamente a sua And verdade this encounter can change your acerca de si truth mesmo. about A yourself. Bíblia diz que quando ele chega no Val de Jaboque, The Bible says when he gets to the valley, pequeno vale que estava no meio da sua trajetória, saindo da casa de Labão, indo para a terra de seus a pais. valley that was in the middle of his way, Ele chega um momento que ele vai deixar passar todas as he coisas. lets everything go past him. Tudo que ele tinha, ele deixou passar. Everything he had, he lets Até go o in front of momento em him. que ele ficou só. Until the point where he was Diga alone. comigo, Jacó. Tell me, say with me, Repita Jacob. comigo, diga Jacó Say Jacob ficou was só. alone. Um dos principais motivos que nós evitamos esse encontro com Deus é One of o the main- medo da solidão. One of the main reasons we avoid this encounter with God Mas is deixa the eu te fear dizer o of que aquela loneliness. solidão significava. But let me tell you what that loneliness Aquela solidão meant. de Jacó não era o isolamento das Jacob's pessoas. loneliness wasn't isolation Não era o from abandono people. das It pessoas. wasn't the abandonment Aquela from people. solidão de Jacó Jacob's era a loneliness disposição de encarar ele mesmo. was the willingness to face Era a himself. disposição de ter um encontro com Was Deus. the willingness to have an encounter Pedindo with uma God. oportunidade. Of an Se o opportunity. Senhor me der uma Lord, oportunidade, if you give me an eu opportunity, não vou desistir I enquanto eu não I abraçá-la. won't give up until I get it. E aí de repente o anjo do Senhor aparece. And suddenly the angel of the Lord comes. Deus estava disfarçado de anjo, é a melhor linguagem que eu posso usar para você God entender. was dressed as an angel. That's the Não best way I era can um explain anjo, it. era o próprio It Deus. wasn't an angel, it was God Deus himself. estava manifesto em uma forma de anjo. God was manifested as an angel. E aí Jacó percebe, And Jacob notices, essa é a minha oportunidade.
oportunidade That's my e eu não vou opportunity. deixar And passar. I'm not going to let it pass. E ele agarra aquela And he oportunidade. embraces that E opportunity. ele começa a segurar aquele anjo. And he starts to hold E é that como se angel. aquele anjo estivesse se soltando dele. And it's as if that angel was Quem slipping olhava away de from fora him. Who looked on era the como se eles outside. estivessem lutando. It's as if they were fighting. Jacó não estava lutando com o anjo, medindo forças com ele. Jacob wasn't measuring strength with the angel. Jacó estava lutando com o anjo porque ele não ia deixar aquela oportunidade passar. Jacob didn't want to let the angel A go. Bíblia diz que eles lutaram a noite inteira. And they fought all night. A noite inteira, quando o sol está nascendo, And when the sun is rising, o anjo fala assim: me solta, the Jacó, angel says, let me go, porque o sol Jacob. já está nascendo. The sun is coming Jacó up. fala assim: eu não vou te soltar Jacob says, I'm not going to let you enquanto o go Senhor não me abençoar. until you bless Eu me. não vou te soltar I'm not going to let you enquanto go o Senhor não me abençoar. until you bless me. O que o anjo faz? What does the Jacó angel não do? ia soltar ele. Jacob wasn't going O to let him anjo go. dá um golpe na coxa de Jacó. The angel hurts Jacob's thigh. Vou dizer que o anjo lutava Muay Thai ou Jiu-Jitsu. I'm not going to say that they fought Dá um golpe jiu-jitsu, na coxa de Jacó. but they hurt Jacob's thigh. Quando ele sente o golpe, When he feels that, ele se separa de Jacó. he gets away from O Jacob. anjo vira para ele: The angel looks at him qual é o teu nome? and says, what's your name? Não é difícil falar o nosso nome para as pessoas, It's not hard to tell our name to people. porque elas não nos conhecem o suficiente. They don't know us enough. Não é difícil falar o nosso nome para nós mesmos, It's not hard to tell ourselves our name porque nós nos auto-sabotamos e não nos conhecemos como realmente precisamos. because we sabotage ourselves and don't know ourselves the way we should. Agora, falar o seu nome para quem te conhece, But saying your name to who para quem knows te you, criou, to who para quem created te you, formou, to who para formed quem you, conhece o que você está pensando e agora. to who knows what you're E thinking não right apenas now. conhece o teu pensamento, mas a intenção do teu And not pensamento. just your thought, but the intention of Para your você thought. inconsciente a sua intenção. Às For vezes você you. pensa sem nem saber o que Your você está intention pensando. is unconscious. You think without even Deus knowing. sabe por que você está pensando o que você está pensando. God knows why you're thinking what you're thinking. Deus desarmou ele. God disarmed him. Fala assim: o meu nome é Jacó. And he said, my name is Jacob. Deus fala assim: era só isso que eu precisava. God said, that's all I needed. Eu só precisava que você entendesse I just needed you to understand. que não é sobre o que as pessoas dizem, It's not what people say. que não é sobre o que você diz, It's not what you say. mas é sobre a sua verdadeira It's identidade. about who you Então, really já que are. você falou, And since you said, sem ter vergonha, qual é o teu nome, without being ashamed of your name, então a partir de hoje, from now on, você não vai mais se chamar Jacó. you're not called Jacob Sabe anymore. por que Deus está falando com ele? You know what God is saying? O to nome him? dele vai continuar sendo Jacó. His name stays A Jacob. história não fala Deus de Abraão, Isaac e Israel. The story Abraão, Isaac e Jacó. Doesn't say God of Abraham, Mas o Isaac, que and Deus Israel, está but of Jacob. curando era a maneira como ele se But enxergava. God was healing the way he saw Por isso que o himself. texto diz assim: tu That's why the não text te says, chamarás mais Jacó. You will not call yourself Jacob Deus anymore. não diz não te chamarão mais Jacó. God doesn't say they won't call you Deus diz Jacob anymore. não te chamarás mais He Jacó. says you will not call Quando yourself você olhar Jacob para si, anymore. When you look at yourself, Você não vai guardar aquilo que dizem a seu you're respeito. not going to keep what they say about Pegaram you. o seu nome que não tem nada a ver e associaram a algo ruim. They got your name and associated to something Quando bad. você lembrar do que te deram como nome, When you remember your name, você vai se lembrar desse momento. you'll remember this E o moment. teu nome chamarás Israel. Your name is Israel. Porque você lutou com Deus Because you fought with the e Lord você prevaleceu. and you prevailed. Como é que nós podemos prevalecer contra Deus? How can we prevail against Deus the não Lord? se cansa. God doesn't get O tired. anjo não se The cansou. angel didn't get Jacó tired. devia estar exausto. Jacob was probably exhausted. Embora ele fosse fisicamente falando muito mais resistente do que nós nos nossos dias, Even though he was physically more mas resistant than us, ele lutou a noite inteira. he fought all Ele night. estava exausto. He was E exhausted. Deus não estava dizendo que o prevalecer foi que ele venceu a Deus na força. God wasn't saying that prevailing was winning him over by force. Lutaste com Deus e prevaleceste. You fought with God and you O que Deus estava prevailed. dizendo para Jacó era o seguinte: God is saying this. você não desistiu. You didn't give up.
Existe um poder sobrenatural There is supernatural quando power você não desiste. when you don't give up. Ah, mas eu fui machucado. Oh, but I was hurt. Ah, mas porque falaram mal de mim. Oh no, they talked bad Mas about você me. não desistiu. But you didn't give up. Me esqueceram. Oh, they forgot No dia do me. meu aniversário ninguém me ligou. No one called me on my birthday. Mas você não But desistiu. you didn't give up. Não falaram comigo. Oh, they didn't speak to me. Eu fiz o bem para as pessoas I e did falaram mal good de to mim. people and they spoke Eu bad about tinha me. todos os motivos para parar no meio do I caminho. had all the reasons to stop Mas in the middle of você the não way. desistiu. But you did not give up. E porque você não And desistiu, because you didn't give porque up, você prevaleceu, because you a prevailed, partir de hoje, from now on, não te chamarás mais you Jacó, won't call yourself Jacob mas te anymore. chamarás Israel. You will call yourself Porque Israel. lutaste com Deus Because e you com os fought homens with God and with e men, and prevaleceste. you prevailed. Concluo dizendo algo para você. And I want to finish saying something to you. Deus vai escolher um nome God is going to choose a name para dar à nação eleita. to give to the chosen nation. Será que Deus não escolheu o nome de Abraão Why para did- dar à nação eleita? God not choose the name Abraham, Pai da fé. the father of faith. Abraão, quando nós falamos em uma esfera global, ele é mais respeitado do que Jesus When we talk about a global diante sphere, dos homens. Abraham is more respected by Porque men em than outras Jesus. religiões, Abraão, como no islamismo, por exemplo, ele é Because- muito mais respeitado do que o próprio Jesus. In other religions, he's way more respected than Jesus himself. O que não chamou o nome da nação Why wasn't it called Isaac, Isaac, filho da promessa? son of the promise? Deus estava escolhendo uma identidade God was choosing an identity para dar a uma nação que seria chamada por ele de nação eleita, To give- menina dos meus olhos. to give to the nation that he would call apple of my eye. Sabe quem que ele chama? You know what he calls it? Embora fosse Moisés o libertador do povo do Egito, Even though Moses was a deliverer of the people embora of fosse Egypt, Josué aqueles que possuíram a terra, Joshua, those that conquered embora the você land. tenha tantos exemplos de homens relevantes do passado, So many relevant men in the past. você tem um homem como, por exemplo, Daniel, Have a man like Daniel. que a Bíblia não revela nem o pecado que ele cometeu. The Bible doesn't even reveal Você one tem um homem sin. como José, You have Joseph. que a Bíblia nem revela um pecado que ele cometeu. The Bible doesn't even reveal a sin that he Mas Deus did. fala assim, não, o nome da nação vai ser God Israel. says no, it's Israel. Por quê? Why? Porque eu estou entregando um DNA a um povo escolhido, Because um I'm- povo que luta com Deus e I'm permanece. giving a DNA of a people that Um fight povo with que God não and prevail. desiste. A people that O don't que give Deus estava up. dizendo com isso? What was God saying Deus with estava this? dizendo que Ele estava imprimindo um DNA na nação eleita He's printing a DNA in the chosen de nation um homem que muitos de nós of a rejeitariam. man that many of us would Mas reject. Deus olhou e falou assim, But God looked and said, o nome da nação vai ser the Israel. name of the nation is Os Israel. filhos de Jacó serão os nomes das tribos. The sons of Jacob will be the name of the tribes. Eu quero que Jacó I want Jacob tenha essa honra. to have this Eu honor. quero que os filhos de Jacó I want the sons of tenham Jacob essa honra. to have this O honor. nome da nação eleita será The Israel. name of the chosen nation is Quem é Israel. Israel? Who is É Israel? um Jacó que se encontra com Is a Deus. Jacob that finds the Lord. Quem é Israel? Who is Israel? É um homem que resolve a sua Is identidade. a man that's well resolved in his Quero saber identity. o que diz a meu respeito. I don't care about what they say about Não me. quero saber o que eu mesmo digo ao meu I respeito. don't want to know what I say about Quero me. saber o que Deus diz a meu I care about respeito. what God says about me. Quem Ele diz que você é. Who he says you are. Vamos ficar em pé nessa mão. Let's stand.